Boa noite, pessoal! Nós aqui novamente no nosso Instagram da Técnica Fibrose Zero, by Doutora Nishi. Vamos iniciar mais uma live incrível, hoje diretamente da Alemanha. Estaremos recebendo a doutora Jaqueline Figueiredo. Nós vamos falar sobre aplicabilidades, contraindicações e intercorrências do taping. Então vamos lá, todo mundo entrando, para a gente começar. Vai ser uma live muito importante para você que atua, não só em cirurgias plásticas com o taping, mas em qualquer outra área de aplicabilidade que vocês podem utilizar o taping, tá certo? Vou colocar aqui o nosso tema, então taping, aplicabilidade, contraindicações e intercorrências. Então a Jaqueline já está aqui na nossa live, vamos aguardar um minutinho até todo mundo entrar. Hoje um pouquinho mais cedo, até pelo fuso horário lá da Alemanha, para a doutora Jaqueline poder estar participando. Lá já é um pouquinho tarde, já é quase de madrugada, né, doutora Jaqueline? Muito bem, vamos lá convidar então a doutora Jaqueline. Muito bem-vindos à nossa live, então. Façam suas perguntas, que estaremos respondendo com o maior prazer a todos vocês. Boa noite! Boa noite! Aqui Tudo já é um bem? bom dia. Pois é, isso que eu ia falar, tadinha, né? Diretamente da Alemanha. Até como que fala em alemão? Boa noite? Vai lá. Guten Morgen. Olha, Desculpa. Guten Nacht. já é Guten porque aí Morgen é bom dia. já é bom dia mesmo, né? Sim. Olha, fala para nós como é que tá aí na Alemanha, Jaque. Como é que está a situação? Conta um pouquinho. Quanto à pandemia, Sim. então, até a semana passada, semana retrasada, nós tínhamos poucos novos casos de Covid e agora está aumentando, até acredita-se que estamos chegando a uma segunda onda, né, do Covid-19. Até a semana passada, retratada, tínhamos apenas 300 novos casos e essa semana já 1.200 novos casos. Aumentou de novo. E tá tudo aberto? Vocês Sim. estão podendo trabalhar? Tá tendo evento? Como que está? Sim, tudo aberto. Na rua não é necessário uso de máscara, apenas dentro de locais fechados, como supermercado, farmácia. E já podemos também trabalhar, ministrar as aulas Que com joia. limitação de alunos, né? Com vagas limitadas e Uhum. com toda a nova biossegurança, regras de segurança. Nem fale. Então seja muito bem-vinda, é uma honra, porque eu acho que é Obrigada. a primeira live dessa moça, né? Eu não sou muito tecnológica, né, Anny? Você Que me honra, conhece. né? Conseguimos colocar ela numa live aqui, fantástico, né? Acho que a gente só tem a agradecer, porque vai ser muito conteúdo. Ó, a Fer entrando, o doutor Luiz Marcovecchio da Argentina também. Abraço para todo mundo que está aí. Façam suas perguntas, gente. Se quiserem fazer nas caixinhas de diálogo aqui, fica melhor. Até a gente já coloca a pergunta aqui ao vivo. E vamos falar do que a gente ama, né? Doutora Jaqueline Figueiredo, para quem não Sim. conhece, e vamos apresentar seu mini currículo. Se puder apresentar, já que pode falar. Então, praticamente 10 Pode falar seu mini currículo. anos, há Opa, está quase 10 cortando um anos. pouquinho a internet da Jaque. Oi, Voltou, agora Anne? voltou. Uhum, pode falar o seu mini currículo, então, para todo mundo. Então, eu trabalho há quase 10 anos para a Cateip International Academy, que tem sede aqui em Dortmund, na Alemanha. No Brasil, eu ministro algumas aulas de pós-graduação para a faculdade Inspirar. Sou palestrante internacional da Cateip, onde estou presente em vários congressos, em vários eventos. Inclusive, a Cateip patrocina seu congresso, né, Anny, o multiprofissional, e que esse ano é uma forma inovadora, vai acontecer online em setembro. Eu também estarei palestrando sobre taping, mas falando também sobre sistema imune e sobre inflamação. Ah, sim, esse é um tema inovador, gente. Vocês nunca viram uma palestra falando sobre isso e é um prazer imenso ter a doutora Jaqueline Figueiredo agora no nosso congresso, vai ser online, depois a gente até convida todo mundo. E vamos lá, ó, já Sim, tem gente aqui fazendo perguntas, já tem gente comentando e vamos lá.
Então, vamos falar um breve resumo, então, né, do taping. Acho que para quem não conhece, acho que tem até Sim. pacientes aqui, já que se quiser explicar o que é, né, pode ficar à Sim. vontade. O taping, eu vou falar um pouquinho da aplicabilidade, né, na Uhum. estética, e eu costumo sempre falar que é uma escolha terapêutica, que ela é uma técnica, uma ferramenta que ela vem para adicionar o recurso que o profissional já domina. Ela é utilizada raramente de forma isolada é utilizada lá no transoperatório, né? E também alguns atletas a gente utiliza de forma isolada, mas de modo geral na estética no transoperatório, que inclusive a doutora Anishi é uma das pioneiras, né, no Brasil, com a técnica fibrose zero. E nós temos na estética toda uma teoria falando já de cursos, quando se ministra o curso, então a teoria, que é uma parte que a gente divide em média, nós da Catemp dividimos em 30%, 20% e uma parte prática. E nessa parte prática, dividido em aproximadamente 80%, porque a teoria do taping ela é muito importante, mas a prática ela é fundamental. Se o profissional não souber aplicar de forma correta, vai causar intercorrências, vai ter lesões sim. Então não é qualquer profissional, ele precisa ser habilitado para que ele realmente utilize a técnica e leve benefícios aos seus pacientes. Caso contrário, ele irá prejudicar, causar lesões de pele, entre outras intercorrências que podem acontecer, né? Joia. Então, Pode explicar também para quem é leigo no assunto? Ela é uma bandagem? Quais são os termos que a gente pode conhecer, né, por aí, sim, né? sim, até vou falar um pouquinho da história do método que surgiu na Ásia, na década de 70, com o quiroprata japonês, o Dr. Kenzo Kazi, que nós, inclusive, conversamos pessoalmente com ele, né, Anne, no congresso que Temos a honra de aconteceu em Buenos Aires. E a primeira aparição mundial dessa técnica foi lá nas Olimpíadas de Seul, então em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, e a partir dali, e principalmente a partir de 1998, começou a se desenvolver o método mais para profissionais da saúde. Antes era muito visado só no esporte, não tinha tanto visão para outras áreas da saúde. E tem nomenclaturas, né, para essa técnica. Algumas marcas registradas, como a marca do Dr. Kenzo, que é Kinesio Taping, ou KT. A marca da empresa que eu trabalho, que é K-Taping, é a marca da doutora Birgit Kumbrink, do Ingo Kumbrink e do Dr. Roger Reich. E depois temos também a marca Lymphotape, que é registrada pela doutora Mirella Dias no Brasil. Taping neuromuscular, com a sigla TNM, bandagem neuromuscular, Medical Tape Concept. E quando eu não quero me referir a nenhuma marca registrada, se eu não realizei nenhum curso de marcas registradas, em inglês a forma correta é taping, com um P único, com 2 P's é o ato de batucar, né? Então é apenas taping, com um único P. E em português é bandagem elástica funcional. São esses os dois termos mais utilizados, inclusive no Brasil. Quando fala em bandagem elástica funcional, as pessoas demoram um tempo para vincular ao termo taping. Então, até mesmo no Brasil se utiliza o termo em inglês, taping. Ótimo, excelente explicação. Então, se o profissional quiser comprar, então, um taping, comprar uma bandagem elástica, né? Essas são as nomenclaturas que podem ser encontradas, então, no mercado, né, Jaque? São várias Sim. importadas, né? Acho que a maioria delas são importadas. Existem fabricações brasileiras também, né, Sim, Jaque? sim. Essas nomenclaturas, as nomenclaturas dos cursos que os profissionais fazem, e aí o material é a fita, taping. Tem várias marcas de taping, como a marca da empresa que eu trabalho, que é K-Tape. Tem outra marca, Kinesio Tape, que é a marca do Dr. Kenz, a marca do material, né? Tem Kinesio Sport também no Brasil. Tem a Curi Tape, que é uma marca de Portugal. Inclusive, é uma marca muito boa também. Tem várias outras, só que tem que tomar cuidado com essas marcas, né? Porque o ideal é que ela que ela tenha no mínimo na sua composição 96% algodão,
4% elastano, que o adesivo seja feito com uma cola 100% acrílica, uma cola que não cause irritabilidade na pele do paciente, que seja hipoalérgica. Essa cola ela é sensível ao calor, ela vem com um padrão em ondas. Esse padrão em ondas é necessário para um maior estímulo proprioceptivo lá, que vai gerar esse estímulo no paciente. Essa fita ela deve ser permeável ao ar e líquidos para evitar justamente essa irritação na pele. A elasticidade ela é comparável com as propriedades do tecido muscular e da pele, que é uma elasticidade que vai de 30% a 40%. E até por erro de literatura, algumas traduções, né, no Brasil falam que é uma elasticidade de 130% a 140%, mas não, eu até tenho um pedacinho aqui de fita, eu vou mostrar que essa elasticidade, ela vai sim de 30% a 40%, porque a fita, quando eu tô aqui com um pedacinho da fita, e quando eu estico essa fita, eu vou rasgar ao meio e vou esticar ela, ó, quando eu estico ela, vou esticar com o papel aqui para vocês verem que ao esticar, se eu falo que a elasticidade é de 130% e 140%, ela teria que dobrar o tamanho e mais isso aqui, né? Mais esse 30%, 40%. Então, é um erro mesmo de tradução, a elasticidade é de 30% a 40%, que é muito semelhante comparável com as propriedades do tecido da pele, tecido muscular. E ela pode ser usada por um longo período de tempo, o que vai limitar as características da pele do paciente, se está apresentando alguma irritação, como essa pele se apresenta. Se não estiver apresentando nenhum tipo de irritação, tem casos, inclusive na pediatria, que nós utilizamos por 3, 4 meses seguidos, né? No transoperatório, você utiliza lá no centro, nas cirurgias plásticas, né, Anny? Você aplica lá no centro cirúrgico e muitas vezes acaba também reaplicando, dependendo do caso, dependendo do paciente, né? Então, a aplicabilidade dele é muito ampla, né? Graças a Deus a gente tem esse recurso, né, Jaque, que nos auxilia. Tem muita gente que é descrente com o uso, mas eu falo que quem é descrente é porque nunca usou, nunca aplicou da maneira correta, porque às vezes pode ter recebido um treinamento errado ou não, nem ter recebido, né? Porque, infelizmente, né, o taping a gente encontra em qualquer lugar, né? Que você possa comprar, sim, né? até em farmácias. Farmácia. O que a gente pede é que seja, pelo menos, com um registro da Anvisa, né? Já que aqui no Brasil... se quiser falar da Europa, como é que é? Tem um controle também, né, Jaque? Sim, tem um controle, tem um certificado europeu, um registro que é semelhante à Anvisa, também é considerado um produto da classe médica, um produto de classe de risco 1, mas é considerado, né? E até sobre a fita, ainda esqueci de falar que ela tá sobre uma lâmina, né? Sobre um papel, sobre uma transportadora, e ela já vem com estiramento prévio, 10% de estiramento. Tanto que aqui, agora, tá sobrando um pouquinho do papel, ó. Quando eu fecho ela, sobra um pouquinho, porque o estiramento prévio, a fita ela já vem com esse pré-estiramento. E no Brasil eu vejo que não existe um controle rigoroso quanto ao registro dessas fitas, só que o profissional da saúde que utiliza uma fita sem o registro na Anvisa, ele está correndo risco de responder, inclusive, a crime, né? Caso esse paciente lesionar a pele dele, porque pode acontecer intercorrências. Pode acontecer intercorrência, inclusive, não pelo erro do profissional no aplicar, mas às vezes um paciente que já teve herpes e aí recebe a fita naquele local, é um momento, o pós-operatório é um momento que ele está com o sistema imune sobrecarregado, então ele pode vir a desencadear uma nova herpes zoster naquele local. E aí não é um erro do profissional, e sim algo já que o paciente tinha uma predisposição, né? E se esse paciente vier a processar o profissional que aplicou e a marca que ele utilizou não tiver registro na Anvisa, fica muito complicado. É 100% de certeza que sim, que esse profissional vai responder a danos, né? E também é um processo criminal por estar utilizando um produto que necessita de Anvisa e ele está utilizando uma marca sem Anvisa, né? Até eu brinco, né? A maioria das marcas dos teus parentes chineses não tem Anvisa. Vocês ficam falando mal dos meus parentes, estão dominando o mundo. Sim. Já falam daquele vírus aí que quase acabou com o mundo.
Tô É, vendo que eles mas são fortes. sim, mas é importante então sempre verificar se essa marca tem o registro, porque é um amparo a mais, né, para o pro profissional que está utilizando. E claro, as marcas com registro, elas têm um valor mais alto, elas têm um custo mais alto, porque para ter, até porque quando o material entra no Brasil, se ele tem registro na Anvisa, já vai uma porcentagem de imposto para a Anvisa. E também são produtos que têm uma melhor qualidade, têm um maior controle. No Brasil, não tanto quanto deveria ter, porque o Inmetro não controla essas fitas. Então, infelizmente, algumas marcas falam: ah, a minha fita tem 96% de algodão e só 4% de elastano. E quando vai para uma análise, ela não tem essa composição, né? Mas o ideal é que aquilo que está escrito no rótulo, na embalagem, realmente seja verdadeiro, né? E Então, o problema também, já que muitas empresas estão em processo ainda de Anvisa. Gente, se está em processo, não tem Anvisa sim, ainda. Né? Que bom sim. que está em processo, que bom que está em análise, né? Mas infelizmente a gente não pode estar utilizando mesmo assim. Sim, Né? ainda não tem o número, né, do registro, que é necessário um profissional da saúde como responsável técnico da marca, responsável desse produto. Eu sou responsável técnica da marca da marca K-Tape, né, no Brasil. Até se quando acontece alguma intercorrência, é raro. A Anne utiliza, você, né, Anne, utiliza a nossa Sim, marca há anos. amo. E raramente acontece alguma intercorrência, mas Eu lembro, até falando em intercorrência, já que lembra uma vez que eu te mandei uma foto e daí a gente se preocupou depois. Ai, sim, gente, que vergonha. A aluna mandou que a paciente tinha já alteração, que não foi bem avaliada. Ela mandou a foto só apenas, né? Deu, ai, já que sim. desculpa, porque foi a fita, não tem nada. Eu lembro que até foi na época que a K-Tape lançou as A novas mais sim. cores, né? A mais skin, que são as cores de acordo com o fototipo de pele de cada paciente, e que Sim, é muito útil para as cirurgias de face, né, Anne? Porque muito. acaba que fica muito discreto quando utiliza os tons de pele. É de acordo mesmo. Porque antes nós chamávamos o bege de cor de pele. Mas aí é a cor da pele de pessoas com fototipo baixo, né? Até quando eu estava num congresso na África, acho que eu contei pra você isso, né, Anne, que eu peguei a fita bege e falei, ah, esse é o tom de pele. Na Mas África, aí na não. Aí é o marrom mais escuro, é tom de aqui no pele, Brasil, né? né? No Brasil a gente tem, né, uma miscigenação muito alta, né? Então a gente não Sim. realmente o bege lá no Nordeste a gente não consegue quase usar também, né? Então é difícil. Sim, sim. Até utiliza os tons mais como o marrom claro, o marrom médio, marrom escuro, né? E na África, a cor que nós mais vendemos no momento é o marrom muito escuro, porque aí é o fototipo mesmo, o tom da pele negra. Sim. Eu até brinquei, a gente tá um pouco triste, né, durante essa pandemia, que infelizmente as importações, né, já que estão bem Estão complicadas, limitadas. então tá um É, pouquinho difícil de encontrar marcas importadas, como a K-Tape, como outras, né, também sim. importadas, mas se Deus quiser, até final do ano, né, Jaque, Sim, normalizar tudo isso. normaliza e chegará um novo container, né, no Brasil com os materiais. Inclusive, você comprou o nosso último estoque, Anne. Nem fale, já estou As, sabendo, já estou as últimas desesperada. fitas. Até no Mas airport a gente eu tenho tem. previsão de ir no Brasil se tudo ocorrer bem em setembro, e aí eu vou ver se eu consigo ao menos para você levar algumas, né? Eu não deixar Deus. os meus pacientes sem. Até porque depois Sim, que acostuma com a marca, fica difícil isso que mudar. eu E os faço. resultados que você tem com fibrose zero são com a K-Tape, né, Anne? K-Tape. E eu falo isso também até no meu curso, já que não é querendo fazer merchandise da K-Tape, não é querendo Sim, fazer, né, nada que ai venda casada, tanto que eu apresento a linha, quem quiser compra, quem não quiser não é obrigado. sim. Mas assim, os resultados se tornaram padrão ouro a partir do momento que eu comecei a utilizar uma marca de qualidade de taping também.
Não vou Sim, dizer que eu já tive que utilizar, já fiquei, lembra que eu contei para você que eu fiquei, né, um tempo sem tape, porque não deu tempo de sim, chegar, comprei outra marca e infelizmente eu tive intercorrências, né? Então é um pouquinho difícil mesmo. Quando você, eu brinco, achou uma marca que você deu certo com a tua mão, deu certo com a elasticidade que ela apresenta, né? Tudo bonitinho, sim, casa com mantém ela. ela. Isso mesmo. Sim. O nosso produto é um produto alemão, então tem um controle de qualidade. Quanto à cola também utilizada, é uma cola que Uma marca foi registrada, né, da uma cola, marca né? Pode. registrada, Uhum. que é exclusiva para a fita da K-Tape, então nenhuma outra marca no mercado utiliza essa cola que nós aqui utilizamos. Tem Joia. todo esse Verdade. diferencial. Tem que avaliar mesmo, né? Então a gente até vai ter que. Sim, Vai acabar meu tape daqui a pouquinho, então a gente vai ter que se adaptar a uma outra marca, mas a gente vai avaliar tudo isso, né? A Jaque é uma excelente sim. pessoa para indicar para nós. Depois chama no privado. A gente não gosta de ficar fazendo, né, marketing aqui, ficar Sim, mas divulgando podem chamar no privado que eu indico isso. outras semelhantes para substituição, porque Perfeito. infelizmente agora no mercado brasileiro vocês não vão encontrar, pelo menos nos próximos 2 meses, A a, K-Tape. a Uhum. K-Tape. Então vamos lá, vamos ficar passando o tempo e a gente tem bastante coisa para falar. Sim, até vou falar um pouquinho sobre os efeitos, né? Que inicialmente ela foi desenvolvida usando os princípios que, quando o Kenzo desenvolveu, ele pensava num material inovador, um material porque eles utilizavam muito aquela bandagem rígida, que é como esparadrapo, esparadrapagem, e queriam um material inovador que não limitasse tanto a amplitude de movimento, que não limitasse tanto esse paciente, que melhorasse a circulação, né, que não comprimisse. Então, porque a fita rígida, ela acaba, por o material ser rígido, por aquela esparadrapo ser rígido, ele restringe muito os movimentos. Ele diminui a drenagem linfática, ele acaba congestionando o local, principalmente se for próximo a uma amplitude, a um ADM, né, a um local que necessita da amplitude de movimento, e isso causa distúrbios no processo de recuperação, porque é importante que utilize um material que ative, que facilite a função muscular, que ative o sistema linfático, e assim ele vai estar ativando os processos dentro do tecido lesionado, né? Ele vai estar levando mais mediadores inflamatórios para aquela região com o aumento da circulação, e isso traz um efeito positivo para o processo de recuperação como um todo, né? Essa fita, mesmo ela sendo elástica, dependendo quanto de estiramento coloca nela, quanto que tensiona, quanto que para quem não é da área da saúde, né, quanto que esticou ela. Então, dependendo quanto estira ela, pode sim causar algumas limitações na amplitude. Normalmente, os estiramentos acima de 50 a 70% limitam a amplitude de movimento. E quando utilizando então os efeitos da terapia, ela mantém a amplitude de movimento, melhora a função muscular, evitando hipotrofia, remove a barreira circulatória, reduzindo edemas, hematomas, apoia também para quem utiliza em atletas, apoia a função articular, melhora toda a propriocepção, facilita a coordenação muscular. Na estética também é muito utilizada para linhas de expressão, como na região de glabela, orbicular dos olhos, sulco nasogeniano, onde a gente vê resultados fantásticos. E a polêmica que eu sempre falo que é o minimizador, né? Porque é muito utilizado também para minimizar a dor. E, uh, então, às vezes, até no paciente de pós-operatório de prótese de mama, quando tem dor em região de trapézio superior, eu gosto de aplicar. Quando tem dor na região da Lombar. coluna lombar, Ih, é tem resultados fantástico. fantásticos, né, Anne? Gestante, né? Nossa, elas amam aquele Sim, lombar, né? Então, até a gente fala assim, né? A gente fala que às vezes ele é coadjuvante, mas muitas das sim. vezes, isolado, ele tem um efeito fantástico, né, Jaque? Sim, até porque para quem é fisioterapeuta que utilizou as teorias, estudou, né, a teorias compostas da dor, como que utiliza a TENS, sabe muito bem do estímulo tátil, que esse estímulo tátil ele causa uma supressão no nosso sistema neurológico. Então tem a dor naquele local, tem a dor aguda, né, que é conduzida pelas fibras do tipo A delta,
tem a dor crônica conduzida pelas fibras do tipo C, e essa dor, ela pode sim ser reduzida por um outro estímulo tátil, porque tem nociceptores ativos naquela região, mas eu tenho o estímulo tátil com terminais de Ruffini, de Pacini, de os corpúsculos de Messier, né? Fugiu o termo em português, mas acho que é Messier, né? De Maser. Então tem Sim. corpúsculos de Pacini, de Maser, que detectam o tato. E eu tenho a fita, eu tenho a dor naquela região, mas eu tenho a fita e esse estímulo, essa dor ela é diminuída por outros estímulos de entrada aferente, que nesse caso seria o tátil, o estímulo tátil com a fita, porque a dor é uma via ascendente da periferia até medula e córtex cerebral, e é uma forma de reduzir a dor, às vezes fala efeito placebo, mas o paciente com dor ele fica muito limitado, né? Ele não consegue realizar as suas atividades de vida diária. Às vezes ele acaba então tomando um anti-inflamatório e isso pode ser prejudicial dependendo da fase em que ele se encontra, né? Porque é necessário que tenha aquele efeito, que tenha aquela inflamação para reparar aquele tecido. Sim. E é que legal, eu estou avaliando isso no meu doutorado, né? Eu estou avaliando não somente a equimose e o edema intenso, mas Sim, também a dor nos meus pacientes, porque na vivência clínica que a gente tem, eles vêm com uma redução imensa desse quadro álgico. É fantástico. Então, a ação do taping lá no transoperatório, daqui a pouquinho a gente vai falar, né, Jaque? Que é uma das sim. aplicabilidades, não só no transoperatório, no pós, no pré, se No você pré, tiver indicação também. Né? Então é sim. fantástico mesmo. Então ele isolado ou coadjuvante de algum outro tratamento, até que eu tenho acho que é paciente, né? Eu fiz cirurgia há 6 meses e ainda tenho um pouco de fibrose. Eu amo o taping para fibrose. A gente associa a terapia manual, associa algum recurso eletrotermofototerápico, associa agora a ozonioterapia, e eu sempre Sim. finalizo com o taping. Eu acho que ele é fantástico para finalizar o tratamento. Sim, aí então eu vou antecipar, né? Porque é muita informação para uma hora. Sim, muito. Até, meu Deus, hoje ela tá na biblioteca humana aqui. Ela tá despejando conteúdo. O povo vai amar. Isso aí. Aí eu trago algumas aplicabilidades na estética, não só lá no transoperatório, como nós já falamos, mas é muito utilizado para tonificação, para destonificação muscular, para liberação cicatricial, Muito redução de bom. queloide, de hematomas, Cicatriz equimoses. hipertrófica, Jaque do céu, É toda essa ótimo, né? parte. Ah. A diminuição de fibroses, que aí você domina melhor do que qualquer Equimose, eu pessoa. falo. Equimose tira com a mão, né? Eu brinco, porque você coloca e, Sim. meu Deus, o estímulo do intestino, então, Jaque, o que é aquilo, né? Você Sim, parece coloca. mágico. Parece em minutos, em algumas horas, o intestino já funciona. É muito legal. Sim, é mágico, né, Anne? Aí eu Sim. também utilizo para diminuição de linhas de expressão, para sinusite, porque às vezes o paciente tem uma olheira e essa olheira é causada por congestão mesmo nos seios faciais. Para correção da postura naquele paciente que tem uma gordura infraabdominal e é acúmulo da gordura ali pela hipercifose, pela anderização de ombro que ele tem, então pode ser utilizado lá para correção de postura associado aos outros recursos, para cólica menstrual, incontinência urinária, para cólica intestinal, para constipação intestinal, nos pontos dolorosos que esses pacientes têm. Até nos pontos dolorosos eu também utilizo bastante o cross tape, que é aquela fitinha em cruz, né, formato de Também. cruz. Legal. Uhum. E aí tem diferentes aplicações, diferentes técnicas, como muscular, ligamentar, a correção articular, a linfática para fáscias, para mobilização neural, para fibroses, para equimoses, para É hematomas, isso. e E vamos enfim, para explicar, linhas já, de expressão, e cicatriz. explicar que é muito importante que o profissional tenha uma capacitação para cada área da atuação também, né? Já que se puder falar Sim, também, isso é bem interessante. sim, é importante porque cada área de atuação, como eu, há um tempo atrás, na estética, eu estou atuando há 6, 7 anos em média. Antes eu atuava em neuro, pediatria e ortopedia. E tem uma diferença. Se eu não Muito. tivesse a pós-graduação em dermato, se eu não atuasse em dermato, é um raciocínio que eu não teria. Uhum. Porque a forma que eu aplico lá no meu paciente de pediatria e que eu aplico no meu paciente
Para começar a pediatria também é outro mundo, porque eu não posso colocar o mesmo estiramento que eu coloco no paciente adulto. Dependendo da idade desse paciente de pediatria, ainda não ocorreu o fechamento das epífises ósseas, né? Então, ainda é uma cartilagem maleável, ela é molinha, eu posso causar deformações nesse paciente. E na ortopedia é uma forma, na neuro é outra. Na neuro, eu costumo trabalhar com musculatura agonista, antagonista. Então, um lado eu relaxo, outro lado eu fortaleço, associada aos outros recursos. É outra visão, É não tem outro mundo. como. Uhum. Quem Sim. faz uma formação de neurologia, vir para dermato funcional, vai se bater bastante. Talvez até nem tenha resultados, né, Jaque? Porque Sim, é diferente porque a é necessário aplicabilidade. uma nova formação, é necessário a visão, como você aplica, né, na dermato, nesses pacientes da cirurgia plástica. E cirurgia plástica, mesmo que já tenha um pouco. Travou de novo a Jaque. Se não voltar, vou pedir para ela sair e voltar, que acho que é a internet dela. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está conosco aqui nessa live. Fantástico. Se ela não voltar, eu já chamo ela de volta. Eu tiro e coloco. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Ó. Vocês perguntaram sobre qual a melhor fita, gente. A melhor fita é aquela que tem Anvisa. Ó, eu vou tirar a Jaque. Isso, ela saiu já. E já vou chamar ela de volta. Tá? Então, a gente escolhe a fita de acordo já com o registro da Anvisa. E com isso, a gente vai testar ela, né? Para a gente ter um resultado um pouquinho melhor. Já que você vai ter que pedir para entrar porque não está aparecendo. Deixa eu ver, apareceu. Então, vamos lá. De novo, já que deve estar bem estável a internet. Aqui também está chovendo bastante. Então, provavelmente a gente voltou. Voltei. Acho que é pelo horário, nem a internet não está funcionando Sim. direito. Não, eu vi que tem bastante gente em lives, então vai ser congestionado, mas não tem problema. Qualquer coisa a gente fecha, volta de novo, não tem problema. Sim. Deixa eu voltar aqui só já, que tem algumas perguntinhas antes que eu estava tentando responder. Perguntaram a marca de Portugal, tá? Qual é a... Sim. É a Eu Curitape, posso né? Curitape, sim. Sim. Tá, deixa eu ver se tem mais alguém. Beijo para Letícia Osório. Letícia, um beijão, que de Ponta Grossa, mas está morando em Curitiba, conhece a Jaque também. Suzy Prokofiev, boa noite a todos, boa noite, Jaque linda. Ah, Jaque tem fãs aqui. A Prapoleto, muito bem. Temos um fã seu aqui também, Dr. Thales. Sim. Já deu um elogio aqui. Padrão Ouro do Ensino, parabéns, equipe Fibrose Zero. Muito bom. Isso aí, gente. Participem, tá? Façam perguntas aqui para nós, tá? Não tem problema nenhum. Quiser continuar já aqui no que a gente estava falando, que acho que deu uma travadinha bem no meio que você estava falando. Sim, é bem. Agora até. Era sobre. Até mesmo quem já fez o curso em estética para dermato, é diferente também do aplicar na cirurgia plástica. Tem que tomar alguns cuidados, né, com esses pacientes no transoperatório. É muito diferente, Porque não é adianta. diferente. Sim. É diferente de aplicar para uma linha de expressão, de aplicar para só uma drenagem linfática. Então, é importante E o que eu se falo qualificar. também, já que até a gente está com muitos problemas aqui no Brasil, não sei se aí na Alemanha é assim, de ministrar em curso sem ter vivência. Gente, eu fico preocupadíssima, tá? Porque o taping, ele pode, já que vai falar das intercorrências, né? Vai falar das contraindicações, e o que está acontecendo é professor ensinando sem ter base nenhuma, sem ter formação nenhuma e sem ter vivência nenhuma. Então, Sim, isso é muito difícil. aqui a minha formação foi de 400 horas. Aí depois que eu tenho uma formação em 400 horas, eu posso dizer que eu domino aquela técnica e eu posso ministrar cursos daquela técnica, né? E no Brasil, infelizmente, não existe nenhum órgão que regulamenta isso. Qualquer profissional, eu vejo profissionais às vezes que fazem um curso de um final de semana e depois eles saem dando curso daquele tema. E eles não têm o domínio nem mesmo para eles, né? E depois sai ensinando de uma forma incorreta
e esse aluno aprende de forma incorreta, aplica de forma incorreta, e às vezes esse aluno também, ele já aprendeu de uma pessoa que não sabe o Nossa, suficiente para ela, e ela também aprende e sai e ministrando o replica. curso, E e vai replica. replicando. Aham. E isso é muito preocupante porque faz com que a técnica ela vai perdendo a sua aplicabilidade correta, ela vai perdendo qualidade, A vai perdendo segurança, a né? Vai perder a segurança, e aí segurança. é por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas que falam, até alguns pacientes, eu recebi e não vi resultado nenhum. É porque recebeu da forma incorreta. Porque se receber da forma correta, se o profissional que aplicou sabia, se ele dominava, é raro não ver resultado. Até hoje eu trabalho há 10 anos com a técnica e até hoje eu não aconteceu ainda de eu aplicar num paciente e ele falar, não, eu não senti melhora nenhuma, eu não vi resultado Eu nenhum. sou uma testemunha já, que no início da minha aplicabilidade aí de taping, eu usava uma marca que não era legal, eu não Sim, tinha uma formação adequada, né? Por isso que a gente corre atrás. Eu não gostava dos sim. taping. Eu posso dizer isso para você, que eu não tinha um resultado bacana, eu achava que, putz, colava o taping, né? Colocava as fitinhas, né? Que a gente, tem muita gente que fala, né? As fitinhas Fitinhas que é coloridas e resultado. pensa que elas são inofensivas, tem até de Hello Kitty, galinha pintadinha, né? E aí eu sou uma grande testemunha disso, que sem Sim. informação adequada, sem uma marca de qualidade, sem um treinamento específico, e sem uma vivência, realmente não dá certo o uso de qualquer recurso, não só falando do Sim, taping. sim, inclusive de técnicas como ozonioterapia, que Nossa, eu gosto muito da ozonioterapia para tratar intercorrências, lesões na muito pele com o taping, né? Que pode acontecer, às vezes, alguma intercorrência. Mas é qualquer técnica. O profissional ele precisa estar seguro, ele precisa ser muito bem qualificado. E até falo para os meus alunos: pratiquem nas pessoas da família, se não se sente segurança. ninguém vai Pratique, processar daí. pratica no cachorro. Até vamos Ah, falar, ó, existe a marca do Dr. Kenzo, né? Ele sim, tem para bebês, ele tem para linha veterinária, né, Jaque? sim. Então, E aqui, inclusive, o profissional fisioterapeuta pode utilizar em cavalos, em cães. Eu aplico em maltês, que tem muita luxação de patela, não, então pode ser pecado. utilizada em animais. No Brasil é só o veterinário, né? Mas aqui Uhum. na Europa o profissional fisioterapeuta ele pode fazer a reabilitação de animais também. Claro, desde que ele saiba a anatomia do animalzinho que ele É, está que aplicando, muda porque muda bastante. bastante. E aí, Anne, eu vou falar um pouquinho das contraindicações, que é a Isso. alergia conhecida ao acrílico. Então, se o paciente tem alergia ao acrílico, eu não posso aplicar porque a cola é acrílica. Eu faço um teste onde eu corto 4 pedacinhos de 1 centímetro quadrado, 3 pedacinhos e aplico no avaliação que eu faço com esse paciente. Então, se eu vou aplicar no transoperatório, eu faço a avaliação no pré-operatório, eu aplico em 3 locais diferentes, como colo, interno de braço, e deixo 24 horas. Depois eu mesma descolo para verificar se não causou nenhuma alergia, nenhuma É irritação, edema. raríssimo em marcas de qualidade acontecer, né, um processo Sim, alérgico. Isso eu tô muito há raro. 7, 8 anos atuando com tape. O que acontece que o povo fala que é alergia são as queimaduras, gente. As queimaduras. Isso Uhum. mesmo, Anne. É, eu tô há 10 anos, né? Quase 10 anos, quase uma década já de cataping. Até hoje eu vi um único paciente que tinha alergia à cola acrílica. Tem pacientes também que têm alergia ao corante utilizado na fita. Sim, sim, pigmento, né? O pigmento, então. Os pigmentos que nós utilizamos são os mesmos corantes utilizados, pigmentos que são utilizados nas roupas de bebês, já para evitar qualquer reação alérgica, né? Mas ele pode ter alergia ao pigmento e às vezes diz isso que é alergia. E não, é porque causou um atrito, uma lesão na pele, e aí, claro, começa a queimar, começa a coçar, e não é alergia. É, como E as feridas abertas, cicatrizes incompletas, dependendo da marca, eu falo que é uma contraindicação, porque tem marcas que são fabricadas em galpões, que não são fabricadas em um local com higiene adequada, e nós já encontramos até pelos de rato na cola acrílica da fita. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Essa contraindicação é pelo material não ser estéreo. O Dr. Kenzo, ele tem, né, a linha a deles, linha dele estéreo, então se é uma linha estéreo, não tem problema utilizar. E se é uma marca que
vocês conhecem, sabem da qualidade, eu também não vejo um problema utilizar em cicatriz aberta e incompleta. Falando em esterilidade, se viu que show, eu vi que a Glória Marquette está aí assistindo nós, beijando, está com saudades, nós também estamos com saudades. E Sim, ela e a doutora Poliana Milreu, né, eu vi que a Glória compartilhou, né, a pesquisa da doutora Poliana Milreu a respeito da esterilização do taping com ozônio. Olha que show de bola. sim. Inclusive, aqui o ozônio nós utilizamos para tudo, Anne. Ai, Mudando que já de delícia. assunto. Utilizamos para esterilizar a água das piscinas, ao invés de utilizar Ótimo. cloro. E aqui no É Brasil, fantástico. falam que é todo mundo louco quem usa ozônio. Bem complicado, né? Então, eu vejo como uma visão. Até me fugiu o termo, mas É complicado, porque assim, é o que eu complicado. julgo é que o mercado farmacêutico é bem difícil aqui no Sim. Brasil. A gente sabe Sim, que porque aqui a gente trabalha muito na prevenção, né? sim, Então, tudo aquilo que não dá traz lucro benefício, e isso, não dá isso, lucro. e não dá lucro, né? E aquilo que traz, nós aqui utilizamos muito ozônio, traz benefícios para os pacientes de uma forma bem barata, né? Esse é o termo, que não é algo caro. Ao invés dele Sim. utilizar fármacos, ele vai estar se beneficiando do ozônio e os Ah, resultados são fantásticos. Mas sim. voltando então ainda com as Voltando, vamos lá. indicações, Vamos, falta ah, 20 minutos. a pele apergaminada, ela é contraindicada, que é aquela pele comum em pacientes que utilizam imunossupressores, como o paciente que tem psoríase, artrite reumatoide. E aí pode fazer um testezinho na pele, onde segura, solta e vê quanto tempo. Se ela for muito fina e flácida e na cor já acinzentada, é uma contraindicação, porque quando descolar essa fita, tem o risco da pele vir grudada junto, né? Então, cuidar em pacientes idosos. Cuidar também com região anterior de pescoço, se o paciente tiver placas de ateromas nas carótidas, pelo efeito circulatório, que às vezes o médico pode associar que se deslocou uma placa, pode ser pelo efeito circulatório da fita, que eu acho pouco provável, mas é melhor se precaver quanto a isso. Diabetes não controlado, porque tem uma alteração de sensibilidade na pele do paciente. Trombose venosa profunda também, pelo efeito circulatório, carcinomas no local, devido a metástase. Lúpus também, né, Jaque? Lúpus Sim, eritematoso também difícil. Nossa. todos esses pacientes que fazem uso de imunossupressores, né? Os pacientes com doenças autoimunes, é muito difícil a pele aceitar, suportar o taping, porque é uma pele bem seca, é uma pele fina e desidratada. E o que eu falo também, já que o povo esquece, não só no paciente de cirurgia plástica, né, que é um dos mais preocupantes, né, a qualidade de pele desse paciente para receber. Se a Sim. gente prepara a pele desse paciente, não vai dar intercorrência e complicação. O Sim, por problema isso a é importância assim. da avaliação pré, né, Anne? A avaliação pré, porque às vezes acontece de chamar o profissional só lá para o centro cirúrgico, só para o transoperatório, e ele nunca viu esse paciente antes. Eu acho de fundamental importância uma avaliação, a orientação, toda a orientação que você passa no seu curso Fibrose Correção, Zero. né? E correção Sim, dessa pele, porque se não, correção. vai dar intercorrência. Pode colocar um paciente que você quiser, se não tiver esse conceito de correção, infelizmente. Sim. Então eu vejo as intercorrências por desidratação de pele, por essas alterações de pele, por uso de marcas inapropriadas, por estiramento da fita, colocar muito estiramento próximo de uma articulação. Eu vejo muitas lesões nessa região de tríceps. E algumas lesões também de pós-operatório eu acabo vendo por excesso de estiramento na fita, porque a pele ela não suporta o 100% de estiramento. Não aguenta. E então, esses cuidados são fundamentais. Acaba fazendo uma queimadura, né? Causando uma queimadura naquele local por atrito. Então, eu tenho a pele e tenho uma fita que ela tá tracionando para o lado contrário, tá raspando o tempo todo. Aí, claro, vai causar essa queimadura por excesso de atrito. E também eu falo para meus alunos de não julgar se aquela aplicação tá incorreta ou correta só pelo olhar. Sim, não tem como. Não tem como. Às vezes só olhou, a aplicação tá fazendo um X ou tá toda entrelaçada, fazendo... Não tem como saber se tá incorreta, porque eu não sei como que o profissional Foi aplicou. colocado. Sim. Quanto de estiramento, onde que ele colocou uma base inicial, né? Se foi band-aid, se foi a forma tradicional, né? Sim, que tem base inicial, que tem base final.
Sim, muda muito. Por isso que tem que fazer curso, gente, pelo amor de Deus, tem que ter vivência, né? Então, perguntando aqui, ó, a Monique Araújo já, que se consegue controlar a flacidez. Eu falo que não é controlar a flacidez, eu falo, né, do reposicionamento da fáscia. Se puder falar bem rapidinho, que a gente tá com pouco tempo, mas pode Sim, falar. eu falo exatamente como você, Ana. É o reposicionamento da face, o que acontece. Então, é uma aplicação técnica facial, né? Que é possível. Mas também é indicado alguns suplementos para melhorar a pele desse paciente, controlar a alimentação também. É tudo muito complexo. O Mas eu tape é já uma tive ferramenta adicional. resultados, já que do céu, que eu fico assustada, porque de um dia para o outro a gente chama muito paciente, modelo nossos cursos até fica Sim, comunicado, é atendimento gratuito, e esse é um grande diferencial da nossa técnica Fibra Zero, por onde eu passo, eu chamo o paciente sem custo nenhum para receber o tratamento. Tem a Monique também perguntando se no Rio de Janeiro tem profissionais, vai lá no nosso site, fibrazeropadrãoouro.com.br, tem todo mundo lá. Então a sim. gente chama e eu coloco o taping, às vezes até faço a questão já, que de fazer só o taping para mostrar o resultado. Gente, em 24 horas é absurdo o resultado. Lógico que eu preciso daí, né, continuar com raciocínio clínico, não Sim. só com ele, mas ele apresenta, nossa, esse reposicionamento de face às vezes me surpreende. Muito bom. E a maioria das intercorrências, então, é queimadura, por Pigmentação de excesso de pele, pigmentação. Também, a pigmentação ela acontece quando é uma pele muito desidratada. Aquela pele ela já não suporta receber a fita, né? Até aconteceu com a doutora Glória Marchetti, um paciente com herpes, né, que usou, que ela me cedeu uma foto que eu apresentei o ano passado no seu congresso, Anne, lá em Salvador. É comum, eu vejo que é muito comum o paciente, se ele já tem herpes num local, depois até desse caso que aconteceu com a doutora Glória, aconteceu vários outros que eu acompanhei. O paciente já tem herpes naquele local, quando ele se submete à cirurgia plástica devido à sobrecarga no sistema imune, ele pode vir a desenvolver novamente herpes naquele local que ele já sim. teve anteriormente, né, na pele. Mas essas intercorrências, elas são por falta, eu vejo que muitas delas por falta de experiência do profissional, por usar o material inadequado e, e elas são muito bem tratadas com ozônio. Eu vejo resultados maravilhosos de um atendimento com ozônio Já reverte muito. já reverte, né? Porque quando o profissional da saúde ele causa alguma lesão, ele tem que saber tratar. Se não, nem aplique, né, Jaque? Se você não Sim, sabe, senão não você não aplique. aplica. Então tem que dominar vários recursos, né, Anne? Várias Isso aí. técnicas para É, que saiba tratar. estão perguntando muito se para fibrose tardia, que tem mais 5, 6 perguntas. Gente, fantástico, mas eu gosto de associar. Tá? Eu sempre finalizo a minha terapia, meu tratamento da fibrose tardia, e não é fibrose tardia de 1 ano, 2 anos. Fibroses tardias de 12, 13 anos eu tenho recebido no meu consultório com resultado fantástico. Lógico que eu associo, né? E tem que ver também se é só fibrose, se tem aderência, se tem alguma outra coisa a mais, se eu tenho que reposicionar a face, se tem acúmulo de gordura ainda, né? De uma lipoaspiração, às vezes, né? Com resultado não tão satisfatório, então tem que avaliar. Mas eu uso em todas as pacientes de fibrose desorganizada tardia ou recente com resultado fantástico. Então, independente dos anos. Eu vi que bastante gente perguntou aqui. Perguntaram também, a Letícia está perguntando uma equimose já, que quanto que é de pressão. Até eu não falo pressão, eu falo tensão, né? Eu não uso Sim. mais a porcentagem, não sei se a Jaque usa. Eu gosto de falar sem tensão, leve, média, alta, mas, né? Sim, eu também gosto de falar assim porque fica difícil mensurar, né, Anne? Uhum. Quanto que, isso aqui é 50, isso aqui é 100. Eu só sei o que é 100, o que é Só, zero e o que é 10 que é o que tá na lâmina. sim. Aí por isso que a gente acaba mudando, né, Anne, para leve, Sim, muito mais moderada. fácil de compreensão. Até Sim. meu orientador de doutorado, ele tá louco para a gente lançar alguma coisa que faça essa mensuração. Mas já expliquei para ele que vai ser bem complicado, porque eu tenho marcas diferentes, que tem elasticidades diferentes. Então, se eu for lançar alguma coisa, vai ser daquela marca, né? E Sim, até por aquela isso, marca. até às vezes tem lote errado, né, já que pode acontecer. Né, um produto Sim. sair com um lote um pouquinho diferente, daí eu acho que vai bagunçar. Então, não sei se a gente vai conseguir exatamente. Na Sim, hipnose, então é difícil, né, já que a gente dizer quanto. Eu preciso avaliar, preciso ver, né, como que se apresenta essa alteração, né? sim. E saber também se é num pós-operatório ou se é uma lesão por trauma, como um Também paciente teve uma queda, muda tem que muito. avaliar.
tá? A Aline Silva perguntando, ó, esse aqui é polêmico, vai lá, Jaque. No transoperatório, qual a melhor aplicação? Compressiva, descompressiva? Eles querem saber a diferença. A linfática ou o tape compressivo, né? Essa é a pergunta. Eu, devido a todo o conhecimento que eu tenho do sistema linfático, a correlação de sistema linfático com o sistema imune, eu prefiro o taping linfático, até porque o benefício que nós vemos é maravilhoso, excelente, né? E o risco de lesionar o paciente é bem reduzido. Mas depende muito de cada profissional. Tem profissional que se adapta, prefere, ele domina mais a técnica, o taping mecânico, como compressivo, que ele usa compressão. Sempre vai depender. Tem resultados bons com o tape compressivo, sim. Resultados maravilhosos com tape linfático, sim. Então vai depender muito de cada profissional mesmo, qual que ele O prefere no treinamento, treinamento. dados, se é Nós fácil aqui de na aplicar. Alemanha utilizamos o taping linfático, Anne, Eu também. no transoperatório, porque vai até pelo que a gente sabe de sistema linfático, pelo que nós vimos, né, também lá em Buenos Aires, no No congresso, simpósio toda. só de taping, né? A gente viu muito, Sim, todos os artigos falando do sistema, tanto que o Dr. Kenzo lançou o EDF, né? Epiderme sim, dermifácia, que é um taping específico com mais cortes, né? Com sim. sem função para estímulo do sistema linfático. Então, E também falando então, em artigos, nós não temos, né, a literatura, artigos, evidência científica, então a prática baseada em evidência com um artigo, com um taping compressivo no transoperatório. E nós temos com taping linfático, então eu prefiro utilizar aquilo que a literatura que vai de acordo, suporte, sim. sim, Até com pela a literatura. aceitação, né? Até a aceitação dos cirurgiões, a aceitação do paciente é muito melhor quando está embasado. Tá? Sim. Já que vamos responder as perguntas, tem um O monte. take, como retirar Como o taping, retirar? né, Anne? Sim. Eu utilizo no Brasil o Take Off, que a Anne vende, então ele é excelente. Quando não, principalmente para pacientes de pós-operatório, porque alguns eu indico, passe um óleo, que o óleo vai ajudar a soltar essa fita, vai agir. Vai soltar. Mas paciente pós-operatório passar óleo, vai acabar indo para incisão cirúrgica, então não é o ideal, né, Anne? Sim, então nós temos uma linha, depois quem quiser a gente, né, mostra. Tem gente que usa óleo de coco, né? Tem gente que passa Sim. um hidratante, tá? Tem gente que Tem usa o uma óleo de técnica, amêndoas. sim, tem uma técnica também de retirada que a gente explica em curso, que não usa nenhum produto que pode auxiliar, então por isso tem que fazer Sim. curso, gente, tá? Estão perguntando também quanto tempo o paciente pós-operatório fica com o TI, tá escrito tapinha, mas foi O o corretor? corretor, a gente dá ódio, né, desses corretores. Eu até tiro do meu, porque senão sai só coisa esquisita. Então, assim, eu utilizo de 3 a 5 dias, porque eu preciso reavaliar meu paciente. A Jaque, que já trabalhou em inúmeras áreas e trabalha em dermato funcional, sabe que pode deixar mais, né, Jaque? Sim, pode deixar mais, pode, dependendo, eu deixo até ele começar a cair por conta própria. Depende também de que região, qual local esse paciente mora. Se ele mora na região sul do Brasil, se ele mora no Nordeste, se ele vai ter um excesso de suor que vai ajudar, vai soltar essa fita com mais facilidade. Tudo depende, tem que reavaliar. Não tem como, não existe receita de bolo. Não Tem que existe. reavaliar. Ó, gente, tá muito legal aqui. Amandinha de BH, doutor Liz Marcovecchio, Um abraço abraço! desde Buenos Buenas Aires. noches! Buenas noches, agora sim. Ai, que bacana, gente. Tá muito legal a nossa live, tá fantástico. Vamos tentar responder. Já mandaram para nós algumas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já falou do método compressivo, do linfático. Mandaram para nós se é feita a drenagem Em cima? sem taping ou com taping, né? Você tem que tirar o tape para drenar. Eu não tiro, gente. Tranquilo, Não, pode fazer em não cima, tem, tá? não tem necessidade nenhuma. Inclusive, só tem a somar, né? Melhor. Eu prefiro, com os dois, o resultado é mais satisfatório ainda.
Sim. Outra pergunta bem importante, a gente tem 5 minutinhos, perguntaram para nós no History lá se a gente usa alguma colocação de taping na prevenção de fibroses desorganizadas nas cirurgias de lipo HD, né? Com o Vaser, tá, gente? Até ela colocou aqui com o Vaser. Com o Vaser não há necessidade, porque o Vaser ele faz a emulsificação da gordura. A gente tem muito trabalho lá com a doutora Aline Fiore, até não vi hoje ela aqui, sempre ela tá. Um beijão também lá pro doutor Danilo também. Eles utilizam nossa técnica lá com sucesso, não há fibrose desorganizada, então não tem essa preocupação. Quem não utiliza o Vaser e faz uma fibrose intencional, eu acho interessante. Aí fazer até, né, já que uma colocação bem nas demarcações, com o taping, aí Sim. talvez mecânico, mas não 100%. Colocar, né, uma leve ou média, talvez. Ou média Sim. tensão. Aí seria interessante que eu quero daí baixar, né, um pouquinho até o Sim. espaço morto. Eu quero que aquele fluido que eles infiltram pra caramba. Eles infiltram já que 3 litros na frente e 3 litros atrás de soro fisiológico, adrenalina e tudo. É Aqui muito. ainda não chegou a moda Não do chegou Lipo HD, ainda? não. Aqui tá bombando. A Os colônia. alemães não são tão preocupados assim com... Que bom, porque às vezes tem cada problema que a gente pega, olha que não é fácil. Deixa Sim. eu ver aqui mais. Então, eu gostaria que fosse utilizado mais uma lipoaspiração de alta definição quando não utiliza o Vaser, tá? Então, interessante. Que mais que tem de perguntas? Vamos ver. 5 a 7 dias também da pergunta. Já respondemos da drenagem linfática. Se quiser complementar mais alguma coisa, já que pode colocar. Sim, aqui até dependendo no inverno, como agora estamos no verão, né? Mas no inverno tem casos do paciente ficar com a fita aderida 7, quase 10 dias na pele dele. Por ser clima frio, temperaturas negativas, então a temperatura influencia muito. Isso que eu ia falar. Brasil, Nordeste, você vai deixar tanto Sim, tempo? Se queima o não. paciente. Gente, não esqueçam, o taping é termoativo. Dicas, vai, Jaque. Bem rapidinho para Isso, do taping, Vai lá. nunca descolar debaixo do chuveiro quando tá tomando banho na água quente, né? Porque a cola acrílica ela é sensível ao calor. Não utilizar secador no modo quente, Isso. porque vai queimar, pode lesionar a pele, principalmente se for marcas que têm uma cola acrílica boa, que é o ideal que tenham, né? Tem esses cuidados que são fundamentais e importante que os profissionais passem para os pacientes, porque tem paciente às vezes, essa fita é um tecido, tá molhado, daí vai lá com o secador no modo mais quente possível, utiliza e pode sim queimar a pele. Pode. Aí começa a coçar, ele fala que tem alergia, mas não é alergia, é uma queimadura que está acontecendo, E queimadura, assim, não são queimaduras leves, gente. Tomem cuidado, tá? Se vocês sim, sobrepõem demais, usam muita atenção. Eu vejo também quanto muito queimaduras em contato do bolha, segundo taping. grau. Olha, 2º grau. Então, assim, é bem triste mesmo, porque está lesionando o teu paciente. Não é normal ter bolha, não é normal arrancar gritando do paciente o taping, não é normal Não. causar dor no paciente. Tome cuidado, tá, gente? Se você está recebendo taping, está acontecendo tudo isso, não é normal. Alguém não teve informação adequada, né, Jaque? Isso mesmo, Anne, porque não acontece do paciente gritar quando você está descolando o tape, não acontece nada disso, né? Gente, olha, queria agradecer muito, já que aqui estão perguntando se vai ter. Eu vou dar o curso agora no domingo, até deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Curso de taping, quem tiver interesse, últimas vagas, acho que só tem mais uma vaga, tá, gente, disponível. Então, corre lá se inscrever. Última pergunta agora, já que fizeram, já te mandei, né? Mandaram no Insta, e quanto que a gente deve cobrar? Eu acho que isso dá pra gente dar uma embasada rapidinha para eles. Sim, cobrar em qual seria no transoperatório? Vamos Seria. dizer assim, o que eu falo, né? Vamos ver se você concorda. Eu falo assim, realmente a gente tem que avaliar quanto você cobra do teu honorário e pelo menos 2 rolos de taping, né? Um custo, no Sim. mínimo de 2 rolos. Eu cobro isso mais ou menos, né? E depende Sim, se é transoperatório, vai mais taping, multiplica por mais. sim, esse é o raciocínio que eu utilizo também, Anne. Tem que valorizar, né, o trabalho do Com profissional, porque não certeza. é só a fita, é todo o conhecimento, é toda a responsabilidade, caso aconteça qualquer coisa, a responsabilidade é daquele profissional que aplicou. Com E, certeza. e uma aplicação de fita, como no transoperatório, também reduz as sessões que esse paciente fará depois, quando ele recebe, né, Anne? Porque às vezes pacientes que iriam fazer 20 sessões, 20 atendimentos no pós-operatório, reduz para 5 atendimentos. Nem Reduz fale. para 2 atendimentos.
Então tem que colocar tudo isso já no papel para tem que explicar isso para o paciente, que olha, eu vou aplicar o seu transoperatório, eu vou cobrar R$ 500, mas você não vai precisar se deslocar e vir para o meu consultório, você não vai precisar mais de 20 atendimentos, vai ser muito... E hoje para as pessoas economizar tempo é economizar dinheiro, né? Porque elas vão estar trabalhando em outras coisas nesse momento. Com certeza. Gente, ó, nós vamos ter que encerrar, que deu aqui já 1 minuto. Queria agradecer Anne, muito obrigada. imensamente, diretamente da Alemanha, olha que chique que nós estamos, né? 1h da manhã. Isso! Vai dormir agora, já que tadinha. Muito obrigada por se dispor a estar conosco aqui. Um beijo enorme, estamos com saudades. Traz meu tape na mala, não quero nem saber. Sim, um beijo também e espero... beijo para todo mundo. Espero todos também em setembro no congresso online. A Jaque vai falar sobre um tema nunca visto em nenhuma palestra, né, Jaque? Sim, é inovador. Tá aí. Então, boa noite a todos. Beijão. Beijo, vai ficar salva, vai ficar salva. Beijo. Beijo.